Todo fim de ano, os dicionários de língua inglesa se dedicam a uma tarefa já tradicional de escolher as palavras que marcaram os últimos 12 meses. Uma das escolhidas em 2025 foi uma expressão, brain rot, ou apodrecimento cerebral. O termo foi inventado em 1854 pelo escritor Henry Thoreau e servia como uma crítica à preguiça mental. Quase 200 anos depois, o significado se transformou um pouco. Hoje, brain rot se aplica ao sentimento de deterioração mental que a gente tem depois de navegar pelas redes e da gente ser submetido à enxurrada de meme, notícia falsa, informação desnecessária que infestam as redes sociais. Nosso cérebro sai dessa experiência exaurido por ter que digerir conteúdo de baixa qualidade que não acrescenta nada de nutritivo ou positivo para a nossa vida. No fim de ano, essa exaustão se intensifica com as correntes de felicidade compulsória, que nos deixam com brain rot e culpados. Segundo pesquisadores do dicionário Oxford, um dos mais tradicionais da língua inglesa, a procura pelo termo cresceu 230% no último ano. E nos Estados Unidos, um órgão de saúde chegou até a publicar orientações para detectar esses casos e como lidar com os efeitos. Valeu, internet! Segunda-feira, 30 de dezembro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast com mais informação. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente normalmente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje, em específico, é o último em Detalhes do ano. A gente vai voltar no dia 6 de janeiro. Então, pensei que a gente poderia trazer alguns temas, talvez, eu vou dizer mais leves, mas eles não são exatamente leves, mas são da nossa vida. Né, Alexandre Coimbra Amaral, psicólogo, escritor, podcaster. Que alegria, Gabi, estar aqui agora presencialmente com você. Muito obrigado a todo mundo do ICL, eu adoro você. Eu adoro você, eu sou muito sua fã, eu não consigo nem assim, evitar te dizer isso, porque eu acompanho o seu trabalho. Uma alegria. E para quem acompanha em Detalhes há mais tempo, já sabe que você esteve aqui no final de 2023, então Verdade. A gente vai encerrar o ano com você de novo, olha só que bonito. Que coisa boa. Estou muito feliz. Obrigado. Então vamos começar por aí falando sobre uma palavra que me chamou a atenção. E eu pensei que poderia ser o mote da nossa conversa, mas que levaria a outras coisas, né? Que é o brain rot. Para quem não conhece, o brain rot a gente pode traduzir como um apodrecimento, como uma deterioração mental. Uhum. Então, foi escolhida essa palavra essa expressão como a palavra do ano pelo dicionário de Oxford, que é basicamente um excesso de conteúdo superficial que a gente consome, né? Que todas as pessoas consomem e que vão ali deteriorando o nosso mental, o nosso intelectual. E é interessante porque eu imagino que as outras pessoas, assim como eu, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é redes sociais, porque a gente está recebendo ali uma quantidade de conteúdos absurda, tem muito conteúdo superficial também, mas, na verdade, é um termo que foi cunhado há muito, muito tempo. Em 1854, eu anotei, tá, gente? Por um filósofo estadunidense, o Henry David Thoreau, do livro Walden. E aí, nessa época, ele já estava criticando a superficialidade da sociedade, do lugar que ele vivia, né? E ele comparava com as batatas podres, vamos dizer assim, por isso que ele usava esse termo. E aí, a procura por esse termo me chama muito a atenção. Denota, talvez, uma preocupação da gente, como sociedade, em perceber ou em estar atento para o que a gente está consumindo, para a qualidade do que a gente está consumindo. Nossa, total. Obrigado por essa introdução maravilhosa. Esse apodrecimento, ele sempre aconteceu em algum nível, né? Porque a gente vive uma sociedade do capital que fica entregando imperativos para a gente. Então, a gente vive uma tensão entre o que a gente deseja ser e o que dizem que a gente deveria ser. Isso é básico
na tensão da nossa vida em sociedade, em qualquer época, né? Só que agora, nessa época histórica em que a gente está vivendo para colapsar o nosso cérebro até chegar nesse estado de brain rot. A gente está vivendo duas coisas. Primeiro, a vida mais acelerada. Então, a gente tem a sensação de que a gente precisa andar cada vez mais rápido para dar conta das demandas da vida, né? Então, o conteúdo ele tem entrado como lógica, como se ele fosse nos salvar dessa sensação de pressa. Então, ao mesmo tempo, é a causa e a consequência. Porque eu tenho muita coisa para fazer, quem sabe isso aqui pode me ajudar, isso aqui pode ter a ver comigo, isso aqui... como uma metáfora do nosso tempo, muito compreensível para todo mundo que estiver nos assistindo ou nos ouvindo, a notificação do celular. A notificação do celular, ela aparece o tempo inteiro, o dia inteiro te lembrando que tem mais uma coisinha que você deveria ver. Que você deveria parar o que você está fazendo, portanto fragmentar a sua vida, para ir para um outro foco de atenção. Então, além da aceleração, o que a gente está tendo é uma canibalização da pausa. Então, a gente não tem mais a pausa da vida. A pausa que era natural da gente viver, né? Inclusive para encontrar o tédio, que é uma experiência muito importante na vida, né? O tédio não é uma tragédia. Hoje, as crianças, os adolescentes, inclusive nós adultos, temos vivido o tédio como uma coisa insuportável, que a gente não consegue passar por ele. E a gente vai e coloca conteúdo no tédio, né? Então, quais são as armadilhas que o capital está fazendo? Por exemplo, o produtivismo da nossa época tem feito com que a gente sinta que está descansando para produzir melhor. Não é, porque existem belezas da vida que são acessíveis em outro estado humano que não seja o da aceleração. Não é porque existem direitos humanos da fruição à vida que incluem você não fazer nada, né? Como diria a Rita Lee, nada melhor do que não fazer nada, né? Essa frase da Rita Lee hoje seria uma coisa assim, nada melhor do que consumir mais um pouquinho de conteúdo. É um horror, mas é verdade, né? Então, o que essas duas coisas juntas produzem? Um esgotamento absoluto da nossa mente, do nosso espírito. A gente tem usado, inclusive, uma expressão que é a erosão do espírito. A gente não é exatamente uma depressão, mas é uma perda de tônus, assim, como se a gente tivesse um dreno de energia, né, no final dessas jornadas insanas de envolvimento com conteúdo, que dão essa sensação de que a gente está esfarelado, derretido, né? Isso é que é o brain rot. Por isso que a gente tá, né, na verdade. Por isso que a gente tá. Porque é como se, eu tenho a sensação de como se a gente tivesse que ser consertado, né? Como se, nossa, sentir tristeza, adoecer é um problema, é um desvio, é uma disfunção. A gente precisa ser consertado para voltar a produzir, né? Eu acho que você entra em pontos muito, muito importantes de sempre questionar a forma como a gente individualiza esses processos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de ansiedade, que é super importante, assim, o senso comum coloca nesse lugar de como se fosse um problema meu. Sendo que só no Brasil, e aí são dados assim que a gente fala o tempo todo, é super difundido e conhecido que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, que a gente tem um agravamento disso tudo pela pandemia de Covid, etc. Mas, ainda assim, a gente olha para tudo isso do ponto de vista individual e não coletivo, né? Você faz e fala sobre isso muito bem. A gente busca por uma CID, a gente busca por medicamentos, enfim, por diagnóstico, e não que isso não seja importante, né? Porque a gente vai passar individualmente por
todos esses problemas, por toda essa ansiedade, vamos dizer assim, de maneira individual. Mas a gente não critica as estruturas que a gente vive, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Então, a nossa lógica capitalista de produtividade a todo custo levou também a uma epidemia de culpa, talvez, né? A gente se coloca nesse lugar, Alexandre, porque são exigências que são inalcançáveis. Então, a gente está sempre... É isso que você falou, né, da notificação. A gente está sempre faltando em alguma coisa. Sempre faltando, sempre devedores. Ai, a gente é lento. Nossa, eu sou impostor, eu sou insuficiente. É nesse lugar. E se isso está acontecendo com todo mundo ao mesmo tempo, é porque a gente não está respeitando o ritmo de vida do ser humano, né? Me parece que é isso. Assim, como é que a gente pode lidar com isso se é um sistema de opressão que é imposto de cima para baixo? Como que a gente pode? Eu sou fã absoluto do maior filósofo brasileiro vivo, que se chama Ailton Krenak. Meu livro novo é baseado em Paulo Freire, Krenak e Milton Nascimento. Eu coloco esses 3 homens para conversar na minha cabeça sobre esperança. E Krenak tem uma fala que ele diz o seguinte: a desesperança nasce a partir de vários níveis de separação entre os corpos. O que ele está querendo dizer com essa frase? A gente virtualizou tanto a vida que a gente está distante daquilo que é importante. E ele não fala da gente estar distante só daquele amigo que a gente fala o tempo inteiro assim, a gente precisa combinar de se encontrar. Aí no ano seguinte a gente fala, puxa, a gente está encontrando aqui de novo, né, no programa mas a gente combinou de se encontrar, a gente não conseguiu. Não é só isso que ele está dizendo. Todos os corpos que te interessam na vida. Porque ele considera o rio, ele considera o céu, ele considera a cachoeira, ele considera corpos que fazem parte, entidades que fazem parte da vida. Então, o quanto a gente está separado, e atenção a essa palavra que ele usa, separado, fragmentado, que é a mesma lógica do brain rot. O brain rot, ele faz uma fragmentação, ele faz uma separação dos conteúdos. Eu começo a aceitar que a vida é feita de pedacinhos das coisas. Acontece que as sensações maiores de bem-estar não estão nos pedacinhos, elas estão na sensação de união, na sensação de conexão, na sensação de encontro. Então, não basta escutar um áudio de 1 minuto de uma pessoa para se sentir próxima dela. Não basta. A gente viveu a pandemia, a gente viu o quanto a gente adoeceu de ter que ver as pessoas só pela telinha, né? Então, tem um movimento que a gente pode fazer, que é contracultural, que a gente não sai disso se a gente não construir isso coletivamente. Eu insisto nessa história porque isso tem a ver com política pública, isso tem a ver com decisões das empresas, isso tem a ver com insistir coletivamente para que acordos sejam feitos. Dentro de casa é um coletivo, dentro da empresa é um coletivo, dentro de um país política pública é coletivo. É pensar estratégias de sobrevivência dentro dessa nova lógica, né? Porque certamente esse jeito que a gente está vivendo não vai nos abandonar. Isso aqui já está posto, assim como a energia elétrica, assim como o aparecimento da televisão, do carro. Isso não vai nos abandonar. A gente vai ter que criar novas formas de existir dentro dessa lógica e formas que sejam minimamente saudáveis. Eu quero fazer um parênteses aqui sobre o que você falou da medicação, porque às vezes as pessoas não compreendem quando a gente faz crítica à medicalização da vida. Parece que a gente é contra remédio. Não é isso. A questão é o remédio, assim como a terapia, assim como o CAPS, assim como qualquer tipo de cuidado à saúde, é um direito humano, ok? Agora, o que é a medicalização da vida? É um jeito de olhar para a vida de tal maneira que eu não penso na conexão da pessoa com a vida, eu não penso no saneamento básico, eu não penso na mobilidade urbana, eu não penso na capacidade de emprego, eu não penso na renda, eu não penso nada disso. Eu só falo assim, ele está deprimido, então eu tenho que dar um remédio para ele. Porque ele é um obstáculo à produtividade. Isso. E porque se eu der o remédio, ele volta mais rápido para a esteira produtiva.
Mas o conceito de saúde mental é potencialmente um conceito coletivo, porque são as condições ambientais para o florescimento da vida humana. Então, para cada tipo de identidade humana numa sociedade desigual como a nossa, a gente tem que se perguntar o que é necessário que nós, como coletividade, como sociedade, transformemos o ambiente para que esse tipo de pessoa possa florescer, possa sonhar, possa ter direito a ser sonhada, possa ter uma vida em que ela não tem que ficar no corre da sobrevivência básica, né? Então, tudo isso é saúde mental e a gente pensa isso coletivamente. Eu ouvi você falando e lembrei na hora de uma pauta que, tudo bem, a gente está falando de fim de ano e a gente vai chegar lá, mas me lembrou, você falou do direito de sonhar, me lembrou da escala 6x1. Sim. Né, que é uma reivindicação, um movimento que já existe há algum tempo, mas que foi colocado de maneira muito forte nesse final de ano, né, nesse segundo semestre, e que me passa por Antônio Cândido, por uma frase muito famosa dele, né, de reivindicação ao tempo ser uma luta por justiça social. Né, de eu quero aproveitar o meu tempo de forma que eu me humanize. Então, sim, a escala 6x1, você acabar, né, que pedir pelo fim da escala 6x1 é você ter mais tempo para estar com os seus, né, os seus afetos e esses momentos que você diz, né, que não são os momentos fragmentados. Isso. Mas isso é o início. Isso é uma coisa importantíssima. Eu estou absolutamente de acordo com isso. Só que eu acho que tem complexidades maiores, porque nós temos vivido também momentos em que nós temos o tempo para descansar e não conseguimos descansar, né? É porque o cérebro não consegue mais desligar, né? Assim, a gente tem vivido essa frequência tão acelerada e tão constante, sem pausa, sem intervalo, que na hora que a gente, por exemplo, deita para dormir, a cabeça não consegue descansar, né? O corpo está exausto, você está podre, você deita na cama e o cérebro começa a produzir perguntas para o próximo dia, o que será que eu não fiz hoje, né? Então isso tem produzido um sofrimento enorme. A insônia, como um sintoma do nosso tempo, é um sofrimento coletivo, porque nós não estamos conseguindo dormir, porque a coisa básica de toda doença mental, de todo quadro de doença mental, é fazer a pessoa dormir melhor. Toda pessoa que vai no psiquiatra, o psiquiatra fala, você precisa dormir melhor, né? E esse é um sintoma que está completamente apodrecido, assim como o brain rot, né? A gente está dormindo mal. E isso tem a ver com essa falta de paz, né? Essa falta de paz tem a ver com essa falta de fronteira entre a atividade produtiva e a vida livre de produtividade. A vida que não tem que produzir nada, que eu tenho que só fruir, só aproveitar, só curtir o fato de eu estar vivo e poder usar o meu tempo a favor do meu desejo. Assim, como eu gostaria de passar o meu domingo? Né? Sem fazer nada? Curtindo um dia na praia com amigos? Indo para uma roda de samba? Né? Mas tudo virou uma grande pergunta sobre produtividade, porque até no descanso eu preciso produzir conteúdo. Então, essa lógica é que tem nos adoecido. Nossa, isso é muito, muito importante. A gente não consegue, é isso, como disse Rita Lee, você até trouxe, não fazer nada. Eu acho importante a gente refletir um pouco sobre como os finais de ano estão agravando esses sentimentos. Então, tem nome até esse estresse de final de ano. Em 2023 a gente falou sobre ele. Sim. Dezembrite, sim, síndrome de fim de ano. E a gente é bombardeado por propaganda sobre isso o tempo todo, né? Famílias felizes, conteúdo de Natal, presentes, estar ali junto no Ano Novo, no Natal, enfim. E junto com isso a gente é confrontado com várias questões. Então, ter que lidar com a ausência daquele familiar, né? Que já morreu, de uma suposta evolução que eu deveria ter tido numa área da minha vida e eu não tive. Achar que eu fui insuficiente, que eu não dei conta de cumprir metas que a gente já falou também, muitas vezes são inalcançáveis. Então, tem até uma pergunta do André Walker, que mandou mensagem nas redes sociais para mim,
Ele pergunta quais são os efeitos da falsa ideia que a passagem de ano dá um reset na nossa vida e nada muda depois. Muitas vezes isso acontece. Boa pergunta, André. Adorei a sua pergunta. Primeiro, os inícios, eles são invenções humanas. É impossível a gente prever início e fim de transições na vida, né? Inclusive, existe toda a discussão, por exemplo, sobre o aborto está na dificuldade da gente precisar o que é o início da vida, né? E a gente também não tem clareza sobre como a gente começa a morrer. Então, só para você ter uma ideia, assim, estou contando aqui dos dois extremos da vida, mas ao longo de todos os nossos processos de transição, a gente não sabe exatamente quando a gente começa a se sentir adolescente, por exemplo. A criança vai se sentindo um pouco estranha, já não brinca mais do mesmo jeito. Ela tá ali, um pé lá, outro cai. De repente, daqui a algum tempo, ela bota os dois pés na outra fase e fala: agora eu não sou mais criança. Mas essa precisão sobre o antes e depois, ela é uma invenção humana, né? Então a gente inventa essas datas, e isso é importante para organizar a gente no tempo. Isso sempre foi importante, sempre será. Agora, o que a gente tem feito com isso no século XXI é o colapso absoluto, porque a gente colocou uma pressão de desempenho nas metas de ano novo que é incompatível, primeiro, com o nível de tarefa que a gente tem hoje, muito mais contumaz do que a gente tinha no século passado, né? Basta dizer o tempo que a gente ficava no trabalho, a hora que os nossos pais saíam do trabalho, nossos pais saíam 6 horas, batiam o cartão de ponto, 6h30 estava em casa. E era isso, né? A gente tem jornadas maiores, mais tempo de deslocamento, a gente tem todo esse uso da tecnologia fazendo o trabalho invadir a cena. Então, tudo isso tem feito com que essas metas que a gente se coloca sejam ainda mais irreais. Então, se você se estrutura melhor com metas, né, se isso é importante para você, que você possa ser compassivo na hora de colocar essa meta e não rendido à lógica do algoritmo, que você tem que estar pago em tudo, no corpo perfeito, na pele perfeita, no curso terminado, nos filmes assistidos, nos livros lidos, no esporte feito, na viagem feita, ou sei lá o que, ou no que quer que seja a sua métrica, não importa, isso está transversal à raça, classe e gênero no Brasil já. Isso já se transformou numa cultura, né? Então, eu diria que as metas elas precisam ser pensadas como um croquis de um caminho. Assim, é para lá que eu quero ir. É nessa direção que o meu desejo aponta. É nessa direção que eu gostaria que a minha vida caminhasse. Mas não uma rota rígida. Porque senão você vai se sentir fracassado toda vez, e isso vai acontecer, que a vida te atropelar com uma surpresa, né? Isso acontece na vida de todos nós. É isso. Eu amei uma entrevista que você disse que ter tempo significa dizer não para uma infinidade de possibilidades. Eu amei isso, porque é um tempo que é construído, né, nos nãos, talvez, que a gente diz também, né? E se colocar nesse lugar de se permitir o descanso. Eu acho que a pergunta do André Walker tem um contraponto ali, de certa forma, né? Mas talvez ela até se complementem com o Gui Moraes também, que me mandou nas redes sociais dizendo até onde é positivo. Por exemplo, metas, promessas de ano novo. E aí eu pergunto isso porque ter esperança também, muitas vezes, é o que nos mantém ali, né? Então tem essa dicotomia, talvez, ou uma linha que é muito tênue entre ter uma visão romântica do que vem, né? E ter esperança, que isso também te segura para ter um otimismo, né? Para te dar um fôlego para o ano seguinte começar. O problema, a diferença entre a meta e a esperança é que a meta é quantificada. E esse parâmetro, ele define de forma binária
a noção de não e sim, alcancei e não alcancei, sucesso e fracasso. A esperança, isso é Paulo Freire que nos ensina, né? A esperança é uma disposição de caminhar. É uma disposição de caminhar em rumo a alguma coisa que é importante para você. Alguma coisa que você precisa resgatar, que você precisa conquistar, que você precisa construir junto com as pessoas, não importa. Mas é uma disposição para caminhar. Então, as pessoas estão confundindo a maratona com a caminhada. Entende? É como se a gente tivesse o tempo inteiro correndo uma maratona, sendo medido em microsegundos, em milésimos de segundos, com a caminhada que é absolutamente possível de você parar, de você observar a paisagem durante a caminhada, de você parar, escutar uma música, conversar com uma pessoa, né? Mas você não está performando uma jornada. Você está indo em direção a um sonho, com toda a incerteza, mas também com toda a potência criativa que uma jornada não numérica te produz. Porque quando você tem uma meta muito rígida, você fica preso na noção de foco e você pode deixar de ver as belezas que passam pelo caminho e que podem ajudar a construir mais sentido ainda para esse sonho. Porque o sonho não é só a chegada, Gabi, é a caminhada, é o processo, é o que acontece enquanto você faz. Não raro, quando a gente senta para escutar uma história de uma pessoa, né? Por exemplo, está lá a Fernanda Torres agora rumo às premiações mais importantes do cinema mundial, né? Ela está insistindo em falar do processo de criação. Ela está insistindo em falar do processo de composição da personagem. Então, enquanto as pessoas perguntam sobre o resultado, ela quer falar do caminho. Eu acho que isso é um coração, sabe, de mãos dadas com o sonho. Que você não se desvirtua, da noção de que você é o caminho. A gente é o caminho, a gente não é a chegada. A chegada, se rolar, massa. Mas a gente precisa honrar o caminho. Isso é o possível da vida. Isso é o que vale a pena ser vivido. Isso. Alexandre Coimbra Amaral, você é um artesão, assim, das palavras. Eu tô muito, muito feliz de encerrar o último episódio do ano com você. Na verdade, eu queria passar muito tempo aqui conversando. Obrigado. Que alegria. Mas a gente não pode. Me chama de novo no final do ano que vem. Eu adorei. Obrigada demais. Obrigado. Um beijo e até a próxima. E nesse último episódio de Em Detalhes do ano, eu quero falar sobre diálogo para enfrentar ódio, extremismo e guerras. A gente vai ter agora no ICL a segunda temporada da série Luta pela Esperança, com Chico Pinheiro, Frei Beto e também o pastor Eide René Kivitz. Nessa segunda temporada, o Chico está conduzindo uma conversa com o Frei Beto e também com o pastor com reflexões sobre política, espiritualidade, cidadania, religiosidade também, por que não? E o significado do Natal na vida moderna. Então, para você que não conhece o Frei Beto, né, ele é um frade dominicano, escritor, já tem mais de 70 livros, muito reconhecido no Brasil e no exterior pela luta pelos direitos humanos. E o Eide René Kivitz é teólogo, escritor e líder da Igreja Batista de Água Branca aqui em São Paulo e ganhou notoriedade ao criticar a ascensão do conservadorismo do Brasil e o uso político da fé. Então, muito imperdível essa conversa. Você pode assistir a segunda temporada, os 3 episódios da nova temporada, acessando em detalhesicl.com.br e fazendo a sua inscrição. A gente pausa por aqui nesse final de ano, mas volta no dia 6 de janeiro com mais notícia. Até o ano que vem. Olá pessoal, sou Eide René Kivitz, participo desta série do ICL, A Luta pela Esperança, um presente de Natal para você. Tive uma conversa maravilhosa com o Frei Beto, com o Chico Pinheiro, um momento em que conversamos sobre as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Desejo para você um fim de ano cheio de alegria, de paz, um Natal abençoado para você e para sua família e espero encontrar você. Vamos lutar juntos por um futuro melhor, por um Brasil melhor, por um Brasil de paz e justiça para todos e todas.